breves. Eu devo depreender da sua apresentação que vocês estão mantendo a previsão de crescimento de 2 dígitos da indústria para 2015. A outra pergunta é sobre, assim, eu digo, mesmo que isso seja mantido, ou seja, esse número que vocês divulgaram agora até o primeiro semestre, sim, isso é um crescimento nominal, né? Considerando que a inflação está rodando em 9,2, 9,3, dependendo aí da previsão, a gente está com um crescimento real de 1, né? Assim, eu digo, enfim, de qualquer maneira, comparativamente com os outros setores, está crescendo, não tem nenhuma questão em torno disso, mas digo, é um resultado real bem inferior ao que a gente vinha assistindo aí nos últimos muitos anos, né? Então, considerando isso, eu queria, assim, a sua avaliação também, qual o tipo de crescimento que está havendo aí, né? E a outra, eu queria saber se vocês tinham algum tipo de dado sobre, setorialmente falando, sobre adiantamento que as empresas de cartões de crédito fazem para os lojistas, porque a gente está vendo dos balanços dos bancos que o volume eles estão muito ariscos, né, a fazer empréstimos para empresas de pequeno e médio porte. Então é razoável imaginar que os lojistas estão recorrendo a instrumentos como buscar um adiantamento aí de recursos de compras pagas com cartões. Então eu queria saber se vocês têm algum tipo de dado nesse sentido. Obrigado. Bom, eu vou começar pela tua segunda questão. Você tem razão, né? Pedi para ele colocar aqui na venda no comércio, né? É claro que você tem a inflação mais alta, mas vamos lá, no dado histórico a gente sempre trabalhou também com um aumento de maior inflação ou menor inflação e a gente sempre considerou isso nos dados históricos, tá certo? E a correlação é direta com venda no comércio. Então, se há uma inibição de venda no comércio, quer dizer, a venda nominal foi de 4,7% do comércio de uma forma geral, né? Ela variou, obviamente, dependendo do setor, mas particularmente bens duráveis, né, sofreu mais. E mesmo assim, com esse tipo de curva, a gente manteve um crescimento significativo, tá? Então, você tem razão, tem inflação, aquilo que está afetando efetivamente um determinado bem ou serviço, ele é capturado no valor, né? Mas esse também é um dado histórico para a gente, tá? Então, não tem muito o que comentar em cima disso. E mesmo assim, se você comparar com qualquer outro indicador, ele é um indicador que diferencia o setor de outros setores, né? Por quê? Porque a gente tem um fenômeno da migração do dinheiro, do cheque para meio de pagamento, né? E para meio de financiamento agora, que é o cartão de crédito que eu falei para você também. Em relação ao teu terceiro ponto, a gente não tem dados diretos de antecipação de recebíveis, mas posso te falar com conhecimento de causa que esse padrão é em torno de 20%, as adquirências fazem, né, alguma antecipação. Me parece que ele não tem mudado em relação ao histórico disso. E aquela operação, que é uma securitização de recebíveis futuros, né, que no mercado é conhecido como operação fumaça, né, é só feita por bancos. E nesse caso, os bancos continuam tendo uma penetração razoável em cima disso aqui, mas também obedecendo a padrões históricos, né? Tá certo? E aí, obviamente, é um risco que ele é um risco que não é 100% garantido pelo recebível, né? Ele tem um mix de risco clean com os recebíveis, mas ele continua obedecendo ao histórico que se tinha no passado, né? Obviamente, você pode ter casos pontuais, né, de um estabelecimento comercial ou outro que tem aí uma análise de risco de crédito diferente, tá? E você me falou do teu primeiro ponto, a previsão de crescimento. A previsão de crescimento, a gente no início do ano tinha dito, olha, deixa eu só dar um passo para trás para dizer como é que a gente faz isso aqui, tá? Independentemente de qualquer empresa do setor, banco emissor, empresa de adquirência que possa ter suas previsões, né? Cada um tem a sua, de acordo com o seu mercado, tá? Mas a gente aqui tem uma equipe
que trabalha com isso, o Bruno e a Márcia, tá? Tem essa responsabilidade aqui. E eles têm a missão de trabalhar exclusivamente com base numérica, quantitativa, para a gente não estar sujeito a determinadas oscilações do que eu acho mais ou eu acho menos, tá? Então, veja, de acordo com os dados, né, fazendo aqui toda a inferência numérica deles, a gente largou no início do ano entre 11% e 13% de crescimento no mix. No segundo TRI, isso dava mais ou menos 1 trilhão e 100 de crescimento, tá? Era o número que a gente tinha. No segundo TRI, a gente disse, olha, parece que esse número vem um pouco mais para baixo, né? Até por sentimento, eu disse, eu acho que o número é um pouquinho menor até do que o pessoal está estimando, mas a estimativa era acima de 10% deles. E a gente continuou com isso aqui entre 10% e 12% de mix. Apresentamos já um crescimento de 10,2%. O que é que os números estão mostrando, tá? É que o crescimento deve ficar de fato de 10 para cima. 10,1 é um número razoável de se estimar no mix no final do ano. O mercado chegaria esse ano a cerca de 1 trilhão e 77, 1 trilhão e 78 bilhões de reais transacionados, né? Tá certo? Um pouquinho abaixo daquilo que a gente estimou no início do ano, que era de 1 trilhão e 100, mas não tem grande diferença aqui, né? Quer dizer, um crescimento, a gente imaginar ao redor de 10% no combinado débito e crédito, parece ser razoável à luz daquilo que a equipe tem efetivamente calculado, tá? Ao que vocês atribuem esse resultado tão positivo nesse ambiente recessivo que a gente está? Perda do poder aquisitivo das famílias, desemprego, inflação, aumento dos preços, enfim. Não sei, não acredito que seja apenas esse fenômeno de imigração da... Ao que vocês atribuem e daqui para frente o que vocês esperam? Eu acho que a gente tem 3 fenômenos aqui para explicar isso. O primeiro é a migração de meio de pagamento, ou seja, as pessoas pagam cada vez menos com cheque, cada vez menos com dinheiro, cada vez mais com cartão de crédito e débito, ou meio eletrônico de pagamento, né? Tá certo? Então, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é que os bancos emissores de cartões no Brasil mantêm limites de crédito substanciais para que sejam utilizados no comércio, né? Eles mantêm o risco de crédito. A gente estima que o setor tenha 400 bilhões ou mais do que isso disponibilizados em limites circulando pelo mercado para uso, que a clientela usa menos, tá certo? Então, esse é o segundo fenômeno. O terceiro fenômeno, que a gente fala sempre aqui, quando você olha outros países, é a infra que foi montada no Brasil ao longo dos anos, com esse mix de produtos. Se a gente não tivesse isso, esse setor não cresceria nessa velocidade, nem teria capturado efetivamente essa migração de meio de pagamento. Tá certo? Você pode ter migração como tiver, mas por que outros países latino-americanos crescem bem menos? Porque não tem infraestrutura, não está lá numa cidadezinha muito pequena, que você vai em qualquer cidade do Brasil hoje, você paga com o teu cartão. Tá certo? Né? Então você vai no barraqueiro, ele tem cartão. Né? Se passei na feira, no camelô, ele tem cartão. Se você for na praia, né? Pô, estou comprando até picolé agora, né? Com cartão de crédito. Então, na praia, né? Não é um picolé que eu compre num shopping center, né? Eu estou falando na praia, o cara já tem também a facilidade de comprar com cartão. E graças a isso, você estimula, né? Há um movimento de conforto para o consumidor no uso, né? Do seu meio de pagamento em detrimento de cheque e dinheiro. Eu acho que é isso aqui que explica hoje, né? O volume disponibilizado e, obviamente, a gente tem de olhar para aquele nível de comprometimento de renda do brasileiro, porque há um nicho de brasileiros que está inadimplente, é óbvio, tá certo? Mas a grande parte dos brasileiros não está inadimplente. O comprometimento de renda dele, né? Médio ali, que a gente está vendo naquela curva, que é liberada pelo Banco Central, não é da ABECS, é dado do Banco Central, a gente está só fazendo inferência sobre ela, é controlado. Agora, também não dá para tapar o sol com a peneira, como eu falei para vocês, de que aumento de desemprego, aumento de inadimplência. Essa correlação é direta. Há um aumento de taxa de juros, há um aumento de inadimplência. Tem correlação direta. Agora, os modelos no Brasil são muito mais bem elaborados do que eram 10 anos atrás, tá certo? Então
os modelos de score dos bancos, na formalização, na concessão de crédito e também na manutenção dos seus limites é muito mais bem elaborado, né, do que era no passado. Marcelo, Não. duas dúvidas. Você está falando sobre inadimplência, Uhum. você mostrou no slide que a curva é ascendente. O que vocês estão esperando disso até o fim do ano e para o próximo ano? Essa curva vai continuar a subir, considerando que o desemprego continua crescendo? Até quanto sobe? Você consegue dar alguma ideia disso para a gente? Eu não consigo, Felipe, diretamente te dizer isso. Por quê? Porque isso depende de cada organização, né? Tá certo? Do que você tem, do que a gente chama de safra. Não dá aqui, a gente não tem dados suficientes para fazer uma correlação, até podemos tentar no futuro, de desemprego com o índice de inadimplência, tá certo? E é claro que se o desemprego sobe, a tendência é que você tenha alguma subida da curva de inadimplência. Mas veja bem, se você pegar a curva de inadimplência que a gente mostrou aqui, você vai ver que historicamente a gente está num nível ali de 2012, né? Então historicamente essa inadimplência ela é positiva quando comparada ainda com outros momentos. E o momento mais recente que a gente pode comparar é 2008 e 2009, em que essa inadimplência de cartões era superior, tá certo? Em determinado momento, a essa que a gente está observando de 7,5 aqui agora. Mas Tá? a tua sensação é que pode chegar nesse nível de 2008 e 2009, considerando que o desemprego continua piorando, que a gente tem uma deterioração de outros indicadores? Por ainda? estar no setor, não aqui pela Bex, porque eu não tenho dados suficientes para te falar concretamente disso, mas eu não acredito, Felipe. Por quê? Por conta disso que eu acabei de falar, porque os modelos estão cada vez melhores, né? As safras que a gente tem observado no nosso caso são safras controladas, né? E eu tenho escutado isso aí nas apresentações de outros bancos emissores para analistas. Então me parece que a gente tem um controle muito maior, tá certo, em relação a isso do que se tinha no passado, né? Modelos bem melhores, tá certo, de concessão e de administração de carteira do que se tinha no passado. Então eu não vejo, francamente, esse descolamento. Agora, a correlação é direta. Se no passado você podia estar com uma determinada correlação, um X% de desemprego e uma inadimplência de 10%, de repente ela hoje, com esse mesmo X, vai ser 10 menos alguma coisa, tá? Então, agora, quanto é essa curva, onde é que ela chega, não dá para fazer esse tipo de estimativa, mas historicamente ela tem se mostrado menor. Olha, ela está no patamar, aqui ó, de março de 2013. Para você ver o setor. E o setor não parou de crescer naquele período, né? Lembra disso. Agora, Tá certo? Ele vinha crescendo bem. Substancial entre novembro de 2014 e julho desse ano. Sem dúvida, ela foi lá para baixo, tá certo? Ela quase se encontra aqui e houve o crescimento aqui novamente. Mas eu não posso olhar isso aqui de forma estanque. Então, eu tenho uma linha de tendência de crescimento. Né? Qual é o fenômeno? Tem um aumento do desemprego, tem um aumento de taxa de juros. Essas duas variáveis têm uma correlação direta. Mas quando eu olho para o histórico, tá certo? Isso me diz também que a gente tem um patamar muito melhor do que estava no passado. Eu também queria que você comentasse um pouco sobre os gráficos de MDR, das taxas de desconto dos lojistas, né? Tem um comportamento que me chamou um pouco a atenção entre o segundo trimestre do ano passado em diante, em que se você olha no crédito, a taxa teve um repique, ela subiu um pouco e agora ela voltou a cair. Eu queria entender um pouco melhor o que está acontecendo. Assim, ela ainda está num nível um pouco maior do que ela estava no segundo tri do ano passado. Eu queria que você me explicasse um pouco o que você acha que aconteceu, a que você atribui isso. O débito foi meio parecido, mas numa... Bom, em primeiro lugar, a gente foi lá atrás, na curva, e incluiu, por exemplo, a adquirência do Banrisul, que não estava aqui, tá certo? Então, a gente tem uma amostra muito maior, né, com todos os... Ela vão estar aqui, Banrisul está aqui, tá? Então, apesar do tamanho da Cielo, da Rede, do Santander, mas o fato é o seguinte, na medida em que os grandes varejistas já estavam aqui, tá certo? Quando você vai penetrando em estabelecimentos de menor porte, a tendência de taxa é de subida. Tanto que você verifica no relatório do Banco Central que, para o caso de algumas redes adquirentes mais novas, elas têm taxa bem maior do que a do mercado. Tá certo? Porque elas penetraram no começo em estabelecimentos de menor porte. Certo? Mesmo com essa ampliação, há uma pressão de queda de taxa.
Então, o que a gente observa aqui é, mesmo chegando em estabelecimentos que têm taxas bem superiores, né, e mudando o mix entre grandes e pequenos, a taxa vem caindo. Então, o que explica essa oscilação para a gente é exatamente isso aqui, não é isso, Bruno? Tem alguma coisa a adicionar? É isso aqui, a explicação. Não tem nenhuma outra explicação. E aí você tem um dado aqui, volta lá. Um dado aqui interessante é que há uma certa oscilação, tá certo? Quando você olha para o quarto tri, tá? Tá vendo? Então tem um dado de sazonalidade aqui que ele explica também parte dessa subida e descida. Porque o setor, põe no cartão de crédito, o setor ele tem característica de sazonalidade, né? Por exemplo, viagem, compra de Natal, tá certo? Mesmo você estava olhando do cartão de débito. O cliente que compra tickets pequenos, esse consumidor que não estava usando o cartão de crédito, ele pode ter saído para comprar o presente de Natal e ele muda a curva do ticket médio em estabelecimentos que vendem presentes que podem ter uma taxa de desconto um pouco maior. Por isso que você tem sazonalidade aqui dentro. Agora, Marcelo, no fato do crédito estar acima daquela linha de tendência que vocês traçaram, essa linha vermelha, assim, isso vocês atribuem exclusivamente ao efeito mix, assim, você não vê, por exemplo, espaço para alguma credenciadora estar cobrando uma taxa um pouco maior, enfim, ou para um ajuste de margem no mercado de alguma maneira? Eu não estou vendo, Felipe, estou no dia a dia desse mercado, cara, eu estou vendo a pressão de redução de taxa brutal. Mas é que era mais claro nos últimos anos, né? É que o que me chama a atenção é esse ano você ter voltado essa subida aqui, mas com a entrada de outras adquirentes, né? Na base histórica e a pressão já. Tá certo? Então, quando a gente for observar, você tem aí uma perspectiva de queda clara. Outra coisa veja, o parcelado aqui influencia também nisso, né? Não esqueça disso quando você vai também para o final do ano, tá?